Nós morremos ou progredimos? Temos sempre oportunidade de melhorar? E os espíritos têm sexo? Esta e outras questões no estudo de hoje. Vamos ver? Olá, este é o canal Sérgio Azevedo pela Vida. Mais uma vez estamos aqui no Encontro com Kardec, estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, vendo as questões de 189 a 202. Muito obrigado por estar aqui, eu espero que fique até o final do vídeo. Não se esqueça de deixar o clique naquela mãozinha, que é o like. Clique logo de uma vez para não esquecer e no final do vídeo sair do YouTube e esquecer de clicar. Isso vai nos ajudar bastante, porque é a partir daí que o YouTube entende que as pessoas estão gostando, então ele oferece essa visualização para outras pessoas que ainda não tenham visto. É a única forma. E a única intenção desse trabalho, como já temos dito sempre, e continuo afirmando, é a divulgação da doutrina espírita para aqueles que não conhecem ou para aqueles que já conhecem, mas querem conhecer um pouquinho mais ou estudar mais aprofundadamente. De qualquer forma, essa é a intenção desse trabalho. Antes de iniciar esse estudo, como sempre nós fazemos, vamos fazer uma reflexão através de uma prece inicial. Levamos os nossos pensamentos ao Criador e solicitamos aqui o concurso de bons espíritos que venham nos acompanhar nesse trabalho que estamos fazendo e que possamos exercer aqui a humildade de poder receber inspirações de informações benéficas do conteúdo da doutrina espírita. E para isso, Senhor, que nos livre de qualquer orgulho e qualquer sentimento de vaidade. Eu desejo isso para nós aqui do estudo e para todas as pessoas que estão nos assistindo e que possamos também contar com a presença para dar apoio àqueles irmãos desencarnados que ora estejam precisando. Graças a Deus. Muito bem. Como eu já falei, vamos dar início ao estudo. Vamos vendo as telas daqui para frente. Parte 2, capítulo 4, Transmigrações progressivas. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância da vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. Mas dos nossos selvagens são almas no estágio de infância? De infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Então as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento sim, de perfeição, porém, não. São sinal de atividade e de consciência do eu. Porquanto, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Nota de Kardec. A vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ela passa gradualmente de estado de embrião ao da infância, para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio nem declivitude, como na vida corporal. Que a sua vida que teve começo não terá fim, que imenso tempo lhe é necessário no nosso ponto de vista para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento, e que o seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diferentes. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias e em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas, assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não as soube aproveitar. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala de aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? Não, pois que o homem julga perfeito, longe está da perfeição.
a qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte na sua vida terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito. Se verifica com a criança que, por mais precoce que seja, tem que passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também como um enfermo, que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescença. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? Sem dúvida. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Com relação à posição social, sim. Como espírito, não. É possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um acelerado? Não, visto que não pode degenerar. A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Sim, se arrependeu. Isto constitui, então, uma recompensa. Nota de Kardec. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem nessa categoria a que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mostrar de animar a de um humilde obreiro e vice-versa. Por isso que entre os homens as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era o rei e Jesus o carpinteiro. Cabe destacar aqui que nós já temos dito, já foi falado outras vezes, que o espírito nasce e é criado por Deus simples e ignorante. Ele não tem absolutamente intelecto nenhum, nem paixão nenhuma, não tem nada. E a partir daí que ele vai se desenvolvendo em cada encarnação. Então, o que nós temos e que adquirimos ao longo das encarnações permanece conosco, que é o nosso conceito moral. O conceito intelectual também, evidente que nós adquirimos e que não perdemos de forma alguma, independente da encarnação em que nós estejamos. O exemplo dos selvagens é muito pertinente porque não é porque você está numa civilização ocidental ou tecnologicamente avançada ou pouco avançada, não importa, que já tem acesso a outras informações, né, mais tecnológicas, que sejam mais culturais, que te dá avanço moral, que você pode progredir só em função disso. Não, porque muitas vezes o silvícola, que está lá numa aldeia no interior do Amazonas, por exemplo, algumas que nem foram ainda visitadas especificamente pelas legiões ocidentais, no caso, né? Pelos aqueles cultuadores, aqueles professores que procuram ajudar, levar remédios e tudo mais. Essas comunidades indígenas, eles não têm acesso à informação, não têm acesso à tecnologia, mas nem por isso deixam de ser moralmente evoluídos. Então, eventualmente, um espírito mais evoluído vai encarnar, sim, pode reencarnar no meio dessa tribo, no meio desses chamados, entre aspas, né, de selvagens, e para ajudar o crescimento deles, para de alguma forma ele ajudar o desenvolvimento moral daquelas pessoas, de toda aquela comunidade. E muitas vezes até como uma expiação, porque ele pode ter sido um desafeto de selvagens, um grilheiro, ou eu esqueço o nome que eles dão, um minerador ilegal naquelas regiões que tenha maltratado os indígenas, e nesse momento volte como indígena para vivenciar o que é ter aquela vida ali. Então, não é pelo fato dele ser um selvagem que ele não é evoluído moralmente. Isso é fato. O desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral precisam caminhar juntos. O que distingue um espírito do outro é o seu desenvolvimento moral. É isso que faz a diferença. É a partir daí que você tem as progressões na escala dos espíritos. Mas o desenvolvimento intelectual é fundamental para que ele conheça o que é a vida em si. Mas não digo vida na Terra, a vida universal. Então, repetindo, o desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual tem que caminhar juntos. E esse caminhar juntos é que denota a progressão dos espíritos. Lembrando sempre que um espírito não retrograda, ele não volta para trás. O que ele já assumiu, o que ele já adquiriu de conhecimento moral e tecnológico,
Guarda com ele. Ele não vai deixar de ter aquele desenvolvimento moral. Portanto, o espírito de uma pessoa já evoluída absolutamente não reencarna como um acelerado, como foi dito no texto, como um criminoso, porque ele não tem aquela tendência de paixão, daquele tipo de sentimento, aquele tipo de comportamento. Ele não tem. Então ele não vai nunca ser um criminoso. Agora, não é criminoso. Quando a gente fala em criminoso, está falando em criminoso de uma forma geral. Não está falando de uma pessoa que cometeu um crime. Então, ele é sei lá, por exemplo, está dirigindo, bebeu excessivamente, dirigiu, matou alguém. Ele não teve a intenção de fazer. Ele vai responder pelo crime de homicídio, que seja culposo, mas vai responder e vai ser penalizado diante da lei civil, aqui na Terra, sim. Muito bem. Mas não é por isso que ele seja um criminoso, um acelerado. Não é isso. Ele pode ser uma pessoa de bem que cometeu um terrível erro aí, de alguma forma, em alguma outra encarnação, ele vai expiar e vai passar novamente por esse tipo de prova. Agora, o espírito do criminoso pode sim, e normalmente, se ele se desenvolver, se ele expiar, se arrepender, se ele se reparar, ele reparar o mal que tem havido, se ele crescer moralmente naquela encarnação, com certeza ele pode vir sim e reencarnado como uma pessoa de bem, porque ele não vai mais ter aquele sentimento de crime enraizado em si, né, na sua existência. Ele já teria perdido acesso àquela paixão ruim. Já seria uma pessoa um pouco mais evoluída e não reencarnaria novamente como criminoso. Poderia sim reencarnar como um homem de bem. A possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde. Aquele que assim pensa em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não o refraria mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele, e semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais estivessem empregados para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas, liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado, e então, sentimento oposto a esse, trará ele para a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso, e essa a razão porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem da experiência do que outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende acelerar-se-lhes o progresso e retardar-se indefinitivamente. Nota de Kardec. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que suas atribulações da vida terrena são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa, e essa ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que do fogo eterno, em que não acredita. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio de tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançar a perfeição? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. É o corpo que influi sobre o espírito para que esse se melhore, ou é o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Nota de Kardec. O suco da vide nos oferece um símile material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor que se chama espírito, ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham para o espírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Você já deve ter ouvido essa frase: a vida é muito curta, eu tenho que aproveitar enquanto eu estou vivo. Pois é, essa é uma visão extremamente materialista e imediatista. Certamente as pessoas que pensam assim, ou elas não tiveram acesso, ou elas não querem
ter a informação, fazem questão de ignorar a informação de uma nova vida. A informação até, não somente com relação ao espiritismo, mas de outras religiões que te dão o acesso a estar com Deus no futuro, numa vida eterna. Se a pessoa diz, a vida é curta, isso aqui é muito bom, eu vou ficar assim mesmo, porque eu não vou perder tempo nessa vida. Não, isso é uma visão, como eu já disse, totalmente materialista. E você pode realmente passar uma reencarnação inteira aqui e desperdiçar isso. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Que na hora que você vai falar de religião, ainda te chamam de beato, te chamam de radical, te chamam de, você é muito certinho, você com essa história de espírito, ou, você com essa história de igreja, de ir à missa, ou de evangelho, de Bíblia. Tem muita gente que pensa assim, e faz até chacota com pessoas que querem somente mostrar o outro lado da vida. Para quê? Para que aquela pessoa evolua. Se ela desperdiçar a vida dela aqui, somente passando por passar, ou passando somente comendo, como diz o famoso come e dorme, né? Que só bebe, come, dorme, aproveita a vida, faz sexo, trabalha, gasta dinheiro, e o que ele fez de bem? Pode até não fazer o mal, nós já comentamos sobre isso, mas se ele também não fez o bem, ele fica estacionado. Ele na próxima encarnação vai ter que passar novamente por essas questões para poder crescer moralmente. Essa é a lei de Deus. E lembrando, ele pode até voltar como numa posição social inferior, porque se ele for uma pessoa abastada, rico, que seja, ou que tem uma condição financeira muito boa, né, um salário ótimo, altíssimo, e não aproveitou, ele pode, em outra encarnação, sim, voltar como uma pessoa que não teve acesso à informação, não teve acesso à alfabetização, ou não teve acesso ao emprego, passou dificuldades e não consegue, numa vida financeira um pouquinho melhor, que lhe dê mais conforto, e sim, vai passar por essas provações. Isso pode, sem dúvida nenhuma, porque não se pode distinguir, não se pode comparar a posição moral com esta posição social. O espírito não retroage moralmente, mas ele pode, como já falamos isso anteriormente, retroagir na posição social, que é uma condição especificamente do planeta que você está reencarnando. Sorte das crianças depois da morte. Poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiências, sobretudo se progrediu. Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado do que do seu pai? Isso é muito frequente. Não vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Se não fez o mal, igualmente não fez o bem, Deus não isenta das provas que tem que padecer. Se for um espírito burro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava um complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que deveria terminar, e sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. O que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. Nota de Kardec. Se uma única existência tivesse o homem e se extinguindo-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito da metade do gênero humano da que morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro de todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos podem se queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vêem crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido educação? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até o pendor para o roubo e para o assassinato, não obstante os bons exemplos que todos os lados se lhe dão? A lei civil as absolve dos seus crimes, porque, diz ela, obraram sem discernimento. Tem razão a lei porque, de fato,
elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Donde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco han progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Aqui na questão 197, nós voltamos também à ideia de que a criança que nasceu, está criança e reencarnou, não se pode confundir com o espírito que é criança. Não é a infância do espírito é quando Deus criou o espírito. Ele criou simples e ignorante e ele está na infância espiritual. Não se confundir com o espírito que está como criança aqui na Terra ou em qualquer outro planeta. São coisas diferentes. Porque essa criança que acabou de nascer, que tem 4, 5, 6, 10 anos, 8 anos, não importa, pode ser muito mais evoluída moralmente do que seus pais, do que seus avós. Isso é uma verdade. Porque ele pode ser um espírito até mais antigo do que o seu pai ou o seu avô. E muitas vezes, inúmeras vezes, esse espírito vem até para dar exemplos e ajudar a fazer crescer o pai, a mãe, os irmãos, o avô, a avó, até bisavó, os espíritos amigos. Então, ele vem com essa missão. Então, não se pode confundir a criança encarnada, o espírito da criança encarnada, com a infância do espírito na criação por Deus. São coisas completamente distintas. Sexo dos espíritos. Tem sexo os espíritos? Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo, são os mesmos os espíritos que animam a homens e a mulheres. Quando errante, que prefere o espírito encarnar em corpo de homem ou de mulher? Isso pouco lhe importa. O que guia na escolha são as provas por que haja de passar. Nota de Kardec. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona aprovações e deveres especiais e com isso o ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabem os homens. O sexo dos espíritos não existe. Não há essa designação sexual na erraticidade, enquanto espírito. Não importa se ele é homem ou se ele é mulher. Não há essa distinção. Existe sim, no momento que você desencarnou, se nesta encarnação você foi homem, você continua com o seu perispírito naquela formação masculina porque acabou de desencarnar. Então até você ter uma outra encarnação, você vai manter essa formação perispiritual de homem. E se for mulher, a mesma coisa, você vai manter essa visão, esse desenvolvimento perispiritual como mulher. Mas não quer dizer que o espírito seja homem ou mulher. O sexo em relação a sexo, sexualidade, a relações sexuais, só existe enquanto encarnado. Não existe na erraticidade, não existe isso na espiritualidade. Agora, mas então por isso os espíritos não se amam? Não se apaixonam? Sim, apaixonam no sentido de amor. Sim, os espíritos se amam como as pessoas se amam aqui. Só que o sexo é uma condição carnal. Isso tem que ficar muito bem claro. Não existe essa condição na vida espiritual. Isso tem que ficar sempre bem claro. O sexo é apenas uma condição carnal, porque sem o sexo não há evolução material. E o espírito precisa de um corpo para reencarnar. E o corpo vem através de uma relação sexual. Por isso existe o sexo. O que a gente não deve, e que a gente vê também muito por aí, é a libertinagem em relação ao sexo. É a irresponsabilidade em relação ao sexo. Isso pode estar certo que em algum momento vai te ferir, em algum momento vai te magoar espiritualmente, e lá na frente você vai ter que prestar conta disso. Não tenha dúvida não. Mas o sexo na espiritualidade existe apenas como essa distinção perispiritual. E você pode voltar numa outra encarnação. Se você usou mal o seu corpo como mulher ou como homem nessa encarnação,
da próxima. Você pode vir no sexo oposto. Pode ser homem e vir como mulher, até para sentir, por exemplo, as condições da gestação, as dificuldades do parto, né? Se você não foi, se for uma pessoa que tripudiou de gestantes, ou se foi um médico que abusou do aborto, seja lá o que for, não importa. Você pode vir com um sexo diferente do que você tinha lá. E o caso da mulher, se ela também, por outra forma, abusou da sua encarnação como mulher, ela pode voltar como homem para aprender, para expiar e para ter esta prova do que é ser o sexo masculino no planeta que está encarnado. Independente da Terra, nós estamos falando daqui porque estamos aqui. Mas isso pode ser em qualquer planeta, em qualquer encarnação, onde haja essa designação sexual material entre homens e mulheres. Porque existem planetas pelo universo em que não há necessidade dessa união carnal de homem e mulher para poder gerar um novo corpo para um novo reencarnante. E tem também a questão de você desencarnar como criança. Só para deixar isso bem claro, você pode desencarnar como criança, isso não quer dizer que você vai ficar como criança eternamente, que você, como já disse, você é um espírito, pode ser um espírito mais evoluído, e que estava naquele momento e precisava só cumprir uma pequena etapa da sua reencarnação. Por qualquer motivo, pode ser retirado, pode ter sido retirado de uma encarnação, e nessa nova estar ali para cumprir apenas uma parte. Ou pode vir apenas nessa 6, 7 anos, 4, 5 anos, não importa, apenas como uma prova ou expiação para os pais, para os avós, para os irmãos, para quem estiver à volta dele. Pode sim, apenas com essa designação. Não quer dizer que necessariamente na espiritualidade ele vai ser criança até reencarnar, vai ter o espírito de criança. Eu vou dar um exemplo aqui muito rapidamente. Existe uma palestrante espírita muito conceituada e que ela foi contemporânea de Chico Xavier. O nome dela é Célia Diniz. A Célia Diniz foi uma das pessoas que foi personagem daquele filme As Mães de Chico, e ela era aquela mãe da criança que levou um tombo de bicicleta, que passeava com a babá, bateu com a cabeça e logo depois desencarnou. Essa mãe dessa criança no filme é a Célia Diniz. E esta pessoa, a Célia Diniz, uma pessoa muito bacana, eu tive a honra, realmente a honra, e o privilégio de conhecer, de conversar com ela. Nós temos aqui na cidade a Feira do Livro Espírita, anualmente aqui na cidade de Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro, e numa dessas edições, há vários anos atrás, acho que foi 2009, 2010, eu fiquei encarregado de ciceroneá-la. Ela foi para uma pousada, então levava ela para os encontros, para o local das palestras, e voltava, levava lá para jantar, porque a pessoa que não conhece a nossa cidade, evidentemente, precisava desse acompanhamento. Então eu tive a oportunidade de conversar com a Célia, e ela me confidenciou, dentre outras coisas, essa questão do filho. O filho foi verdadeiro, aquilo são fatos, aquilo aconteceu. Só que, muitos anos depois, ela é uma médium ostensiva, e ela conversa com espíritos, e ela viu o filho dela que tinha desencarnado, parece que com 4, 5 anos, 6 anos, já com mais idade, se não me engano, como um adolescente. Falou, mas ele desencarnou criança. Por quê? De alguma forma, na espiritualidade, houve utilidade para que ele aparecesse, talvez só para ela, ou para outros momentos em trabalhos que ele tenha feito na espiritualidade, de ajuda a outras instâncias, já como uma criança mais desenvolvida, como um adolescente. Então isso pode acontecer sim, tudo depende da utilidade, porque nada, absolutamente nada, tenham isso em mente, nada na espiritualidade, nada para Deus é inútil. A inutilidade não existe. É lógico, o nunca não existe, mas a inutilidade não existe. Pode estar certo disso. Espero que tenham aproveitado as informações. Eu sempre deixo muito claro que se eu falar alguma coisa que não esteja condizente ou que não entendeu, deixa aqui escrito no comentário, aqui embaixo na área de comentários do vídeo, que eu, sem dúvida nenhuma, vou responder. E se for solicitado, eu respondo aqui também no próprio vídeo seguinte, né, do encontro seguinte, eu faço algum esclarecimento. Estejam muito à vontade para fazer isso. Vamos encerrar o nosso encontro agora com uma prece final. Agradecemos a espiritualidade por estar aqui conosco, participar desse momento que nós estamos elucidando e estudando a doutrina consoladora dos espíritos. Agradecemos a ter trazido aqui bons espíritos que nos influenciaram e nos inspiraram de informações positivas, esperando que tenhamos sido úteis, tanto nós, tanto eu, quanto vocês que estão nos assistindo,
que todos nós tenhamos sido úteis à espiritualidade para aqueles que eventualmente tenham acompanhado na espiritualidade como desencarnados os nossos trabalhos. Agradecemos de coração, graças a Deus. Muito bem, pessoal, muito obrigado por ter ficado até aqui. Não esquece de deixar o joinha. Eu espero encontrá-los na próxima semana, onde nós teremos o Encontro com Kardec, estudo do Livro dos Espíritos, encontro 12. Fiquem na paz.